Boa tarde, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, telespectadoras e telespectadores do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil para o mundo, na tarde desta sexta-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2023. São 15 horas e 31 minutos na capital de São Paulo. Estaremos juntos nos próximos 25 minutos. Hoje trazendo um tema dos mais importantes, novamente dos mais importantes, mais relevantes, dentro do universo do simbolismo, dentro do universo cabalístico, dentro do universo da astrologia, principalmente da astrologia no enfoque que eu vou trazer hoje. Hoje vamos falar sobre Lilith, a serpente, a lua negra, como Lilith se manifesta no nosso mapa astrológico e a influência que ela traz. Eu vou trazer aqui um pouco sobre a origem do mito lilithiano, a Lilith dentro da tradição hebraica, dentro da tradição cabalística. Depois eu trago aí a influência que Lilith traz dentro do universo da astrologia, dentro do universo dos nossos mapas astrológicos. Trazer aí tanto as influências negativas pela polaridade e aquilo também que Lilith traz de potencial criativo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre Lilith. Eu vou ler, pessoal, um trecho da obra de Helena Petrovna Blavatsky, o glossário teosófico. Eu vou trazer porque nesse glossário, quando Blavatsky fala de Lilith, ela fala de uma maneira muito sintetizada, mas fala tudo. Então eu vou ler e vou comentando com vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse também, né, em adquirir essa obra, eu digo que vale a pena, né? O glossário teosófico é uma referência para aqueles que gostam, né, de estudar teosofia, gostam de estudar hermetismo, ocultismo, etc. Vamos lá então, pessoal. Lilith. Palavras de Helena Blavatsky. Segundo a tradição judaica, Lilith era um demônio que foi a primeira esposa de Adão, antes que Eva fosse criada. Acredita-se que exerça influência fatal sobre as mães e crianças recém-nascidas. Lil é noite e Lilith é também a coruja. E nas obras medievais é um sinônimo de lâmia ou demônio fêmea. O Talmud descreve Lilith como feiticeira de cabeleira opulenta e ondulada. Ou melhor, um animal feminino cabeludo de um caráter atualmente desconhecido que, nas alegorias cabalísticas e talmúdicas, é chamado de reflexo feminino de Samael. Samael Lilith, ou seja, uma mistura de homem e animal. Um ser denominado no Zohar, a besta ou bestamá, de cuja união contranatural nasceram os atuais monos, os macacos. Voltando a isso, Blavatsky cita uma outra obra dela, né, a Doutrina Secreta, volume 2. Após algumas desavenças, Lilith teria se recusado, não é, a se submeter a seu esposo e o abandonou. Foi mãe de gigantes e de demônios. Ainda hoje é considerada como um espectro noturno, fatal às mães e aos recém-nascidos. A tradição atribui a esta diaba meretriz a sedução de vários jovens, cujo coração após a morte ficou preso a um fio dos seus cabelos. Lilith é o protótipo dos seres chamados de Kodos, no Tibete, e Daknis, em sânscrito, pertencentes às raças pré-adâmicas, desprovidos de inteligência e dotados apenas de instinto animal. Adão teve filhos dela. Novamente, não é? Blavatsky faz a referência à Doutrina Secreta, volume 2, página 183. Prosseguindo, a palavra Lilith, noturna, figura em Isaías 34, versículo 14,
e foi traduzida como impusa, lâmia, kobold, coruja, zumaia, etc. No dicionário hebraico-francês de Sander e Tremel, encontra-se traduzida ave da noite, monstro, fantasma, fantasma noturno, sereia. Goethe, o grande Goethe, fez aparecer tão sinistro personagem na Noite de Walpurgis de Fausto. Então vejam a descrição, não é, que Helena Blavatsky faz sobre o mito de Lilith. Pois bem, gente, segundo a tradição, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão. Lógico, aqui eu estou falando na linguagem metafórica, na linguagem simbólica, não é? Nós devemos privilegiar, quando nós formos analisar escrituras sagradas, né, como é o caso do Velho Testamento, né, procurando fugir da letra que mata e buscando o espírito que vivifica, como nos ensina São Paulo em Coríntios. Então, essa descrição feita do Gênesis, né, feita por Moisés, ela é totalmente simbólica, ela é uma linguagem cabalística. Então ela é uma linguagem para ser o quê? Decifrada. Não é? Ela não é evidente. Aquilo que está evidente nas letras não é exatamente o que ela quer dizer. O que ela quer dizer é muito mais fundo, é muito mais profundo. Né? Então com Lilith e o mito, né, de Adão, a criação, o mito da criação, né, o primeiro homem, Adão, isso não é diferente. Na verdade, gente, Adão, na tradição cabalística, é Adam Kadmon, é o grande andrógeno cósmico. Não é masculino como princípio, não é homem. É andrógeno, é masculino e feminino ao mesmo tempo. Adam Kadmon, Adão, no caso, é antes da polarização. Quando ocorre a queda na matéria, esse fato relacionado aí à queda das hierarquias luciféricas, já tivemos oportunidade de falar em algumas ocasiões, inclusive recentemente, falando num programa aqui no Semente Abstrata, falando especificamente sobre a queda de Lúcifer, a queda da quinta hierarquia. Então, se você pesquisar aí no canal do Semente Abstrata no YouTube, faz a sua pesquisinha, você vai achar esse programa. É um programa recente, poucos meses atrás. Então, com a queda de Lúcifer, que implica naturalmente a expulsão de Adão, não é, do paraíso, a expulsão do Éden, a queda na matéria, ocorre o quê? A polarização do Adão cósmico, de Adam Kadmon, no princípio masculino e princípio feminino. Na tradição cabalística é o que? Adão Hev. É? Daí vem Adão e Eva. Aí sim ocorre a polarização, Adão como o homem e Eva como a mulher. A mulher não saiu do homem, a mulher saiu do andrógeno, né? Assim como o homem. Essa separação, a separação dos sexos. Pois bem, gente, e segundo a tradição, por conta, né, em função da queda, a queda das hierarquias luciféricas rebeladas e inconscientes, não é? As hierarquias caídas, elas caíram de uma maneira inconsciente, ignorante e instintiva. Então, com a polarização dos sexos, tá? A parcela da hierarquia luciférica caída como aspecto masculino é chamada de Samael, e o aspecto feminino, Lilith. Então são os dois aspectos, Samael é o aspecto masculino, Lilith é o aspecto feminino. E diz a tradição que Lilith teria sido que a primeira mulher de Adão, tá certo? Lilith que teria ensinado, teria trazido, né, o sexo para Adão. Teria sido a iniciadora de Adão. Né? Representando, portanto, esse instinto primitivo, esse instinto sexual, esse potencial criador ainda caído, ainda ignorante, ainda denso, primitivo. Tá certo? E depois, não é, aí Adão teria se unido a Eva e aí gerado Caim, Abel e etc. Tá? Que não é o caso aqui da nossa conversa hoje. Vamos falar de Lilith. Então, gente, o que acontece?
Lilith passa a ser associada a esse aspecto luciférico caído, como treva, como ignorância, como instinto, como adversária, como oposição. A quê? A nossa evolução, a evolução da espécie humana. Então Lilith ela acaba sendo, né, incorporada dentro do aspecto que aí vai compor todo o universo hermético, todo o universo cabalístico oculto, não é? Ela é incorporada dentro do jogo da polaridade ao aspecto feminino, não é, das hierarquias caídas. Né? Então ela representa aí a Senhora dos Abismos, ela representa a serpente tentadora, não é? Ela diz a tradição que ela foi a serpente que tentou, né, Eva, e, enfim, que aí acabou gerando a expulsão do paraíso. E aí o Criador, né, o Eterno, aí condenando a serpente a rastejar aí pelo resto dos dias. Enfim, né, todo esse simbolismo, não é, representa, portanto, dentro do jogo da polaridade, representa as sombras, representa o trabalho das forças adversárias. Vejam, o termo diabo significa opositor em grego, Satã significa adversário em hebraico. Então, Lilith representa esse aspecto de adversária, representa esse aspecto de oposição. Lilith, portanto, atua, não é? Uma coisa importante, antes de eu falar aqui da atuação dela, falar por que a gente fala do feminino. Ela teria, entanto, uma influência apenas no aspecto feminino, apenas nas mulheres e não nos homens? Não, pessoal, isso não tem nada a ver. Nós analisamos Lilith pelo aspecto feminino, porque Lilith está relacionada aos mistérios das nossas almas. E a nossa alma, como princípio, é feminina. Tá certo? O espírito é o pai. É representado simbolicamente o quê? Pelo sol. E a alma é a lua, que é representada aí pela figura da mãe. Não é? Então Lilith está relacionada, a Lilith tem conexão com os nossos aspectos de alma. A alma representa o quê? A conjugação do corpo astral e do corpo mental. É o nosso corpo psíquico, que no Oriente é chamado de Kama-manas. Então Lilith atua na nossa alma. A Lilith atua dentro do universo que nós chamamos da esfinge. No programa da semana passada, da semana retrasada, nós falamos sobre o eixo da cauda e cabeça do dragão dentro da astrologia, não é? A cauda do dragão representando os karmas de resgate, a cabeça do dragão, o nó do norte lunar, representando o caminho, a direção, não é? O caminho do Dharma, o caminho do sol, etc. Lilith tem uma relação muito grande, tá? Tem uma relação muito grande com a cauda do dragão. É um outro ângulo de você observar, tá? Porque aí o que acontece? Aí a Lilith, ela atua dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, tanto dos homens como das mulheres, né? Representando, portanto, a força adversária, tá? A força adversária. Representa as trevas da nossa evolução. Então a Lilith, ela atua nas nossas tendências, não é? Autodestrutivas, tentações, seduções, nos nossos aspectos psíquicos, né? Nossas síndromes de rejeições, autossabotagens, não é? O nosso lado mais primitivo, mais instintivo, a nossa violência latente, ela trata disso. É uma força muito grande. Tá? Nós podemos associar também a Kundalini, a energia de Kundalini ainda não trabalhada, a força de Kundalini descontrolada. Dentro do universo, pessoal, da astrologia, nós trabalhamos, logicamente, dentro do jogo da polaridade, existe a sombra e existe a luz também, tá? E saindo dessa questão maniqueísta, né, de algo é bom, então Lilith é ruim e não sei o que é bom. Não, não é bem assim. É necessário. Faz parte.
A nossa evolução, a nossa consciência, a gente nasce do contraste. Tá? Nasce do contraste. Existe um ditado, um aforismo iniciático, que diz que a presença, não é, das sombras, das trevas, não é, e dos seres que são representados servem o quê? Para glorificar a luz, para a gente ter um parâmetro. Olha que bonito, glorificar a luz. A gente tem um parâmetro de trevas e luz. No mito da caverna de Platão, não é, esse jogo também de trevas e luz, existe um aspecto lilithiano nisso tudo. Tá certo? Então, a Lilith, ela atua dessa forma adversária também porque ela se sente renegada. Né? Ela é vamos dizer assim, entre aspas, a esposa renegada de Adão. Revoltada. E aí se volta contra a evolução, porque ela acaba sendo o quê? Renegada, esquecida. Sabe? E ela se ressente muito disso. E atua, não é, muito também para fazer o quê? Para fazer nós acordarmos a realidade dela. Ela representa pedaços esquecidos, pedaços perdidos das nossas almas. De tudo de coisas, sabe, de questões aí que a gente foi acumulando, complicadas, pesadas, no decorrer das nossas vidas, das nossas existências, e que a gente acaba deixando para trás. Fica aquela sujeira debaixo do tapete. Tá? Aí, por outro lado, então, a Lilith, ela representa dentro do nosso mapa astrológico, dentro da nossa constituição psíquica, um potencial criativo, energético criativo, que é extraordinário. Ela só precisa ser o quê? Ela precisa ser reconhecida e trabalhada. Ela precisa ser domada. Ela precisa ser educada. Precisa ser dado consciência. Aí começa o processo, que é um processo de reintegração. Reintegração à nossa psique. Ela é, a nosso lado lilithiano são partes nossas. Nós temos, todos nós, uma tendência de fugir disso. Falar, não quero saber disso não. Isso não tem nada a ver comigo, imagina, eu sou assim, eu tenho esses lados ruins dentro de mim, eu tenho esses instintos ruins, muitas vezes destrutivos, negativos. Ué, é aí que ela atua, porque ela atua nos nossos pontos fracos. Ela atua nas nossas vulnerabilidades. Quando nós despertamos para os nossos pontos fracos, para as nossas vulnerabilidades, né, quando nós deixamos de ter medo, de ter receio de olhar para esses aspectos lilithianos, não é, e procurar entender, e procurar integrar, procurar dar consciência, a coisa toda muda. Entra um processo que é um processo de reintegração. É um processo muito, muito bonito nesse ponto. Não é? É um processo, iluminação, não é? Iluminação das trevas. Existe um ensinamento, eu acredito que é védico. Tá? Se não for, eu sei que vem do Oriente, provavelmente védico, que fala das trevas à luz, do ilusório conduz-me ao real. Das trevas à luz, da morte à imortalidade. Tá? Então a Lilith, ela representa essa esfinge, o decifra-me eu te devoro, não é? Que né, quando nós, podemos dizer assim, quando nós morremos, a nossa própria alma, simbolizada numa esfinge, eu quero ser decifrada, e nós não sabemos nem onde nós estamos, né? Decifra-me eu te devoro o quê? Vem a esfinge e te devora. A esfinge a Lilith é um aspecto, a Lilith é uma esfinge. É a nossa esfinge pessoal, dentro do nosso mapa. Nossa esfinge pessoal. Tá certo? Então, esse processo de entendimento, de assimilação e de conscientização é um processo que leva o que? A nossa reintegração da nossa alma. Esse é um processo de lapidação da nossa alma. É a lapidação, é a transmutação da pedra bruta
A pedra bruta é a nossa alma em evolução, esfinge, lilithiana, na pedra filosofal. A pedra filosofal é a nossa alma o quê? Trabalhada, lapidada. É um trabalho de lapidação, como um diamante. Bonito isso, né? Gente, antes de terminar, eu tenho aqui um recado. Na semana que vem, no sábado da semana que vem, dia 26 de agosto, eu vou proferir um workshop sobre Lilith, dentro do Lilith nos nossos mapas astrológicos, Lilith, a lua negra, dentro do universo da astrologia kármica. Então, nós vamos ter oportunidade nesse workshop de identificar a Lilith no nosso mapa. Nós vamos ver em que signo ela está. O signo traz a essência, não é, de onde onde é o nosso maior ponto de vulnerabilidade, não é, a força adversária de Lilith, porque enquanto ela não é conhecida, enquanto ela não é conscientizada, ela é uma força traiçoeira. Ela é ponto de sedução. Ela quer nos sabotar, ela quer nos derrubar. Então, pelo signo, nós já temos um indício ali, um caminho de onde ela atua. A forma como ela atua dentro da nossa psique. A casa zodiacal vai ser na área da nossa vida onde ela costuma deitar e rolar. Então, nós vamos ter a oportunidade de juntos aprender, aprofundar um pouco mais sobre o mito de Lilith e sobre Lilith dentro da astrologia e Lilith dentro do nosso mapa astrológico. Tá? Nós vamos ter ali o nosso... Você vai ter a oportunidade de ter seu mapa impresso, né? Eu vou fazer a anotação do ponto onde está a Lilith, e aí nós vamos falar sobre Lilith, depois de Lilith em cada signo, em cada casa zodiacal. Esse workshop vai ter duração de 3 horas agora. Tá legal. Dia 26 de agosto de 2023, das 10 às 13 horas. Vai ser na Consciência Cósmica, workshop presencial. Tá? Vai ser só presencial esse. Na Consciência Cósmica, que fica na Rua Alberto de Oliveira, 72, na Bela Vista, nas proximidades da Avenida Paulista, da estação Brigadeiro do metrô. Para maiores informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp no número 11 96749 3970. 11 96749 3970. Esperamos por vocês lá. Estaremos juntos fazendo esse trabalho incrível. E, repetindo, próximo dia 26 de agosto de 2023, das 10 às 13 horas. Gente, então fechando aqui, temos o nosso último minutinho sobre Lilith. Lilith não é para ser temida. Lilith não é para ser temida. Lilith é para ser compreendida. Lilith é para ser compreendida. Lilith é para ser assimilada. Tá? É um processo, sobretudo, gente. A Lilith é um processo, sobretudo, de reconciliação. De buscar os pedaços perdidos, tá certo? Da nossa psique, do lado mais profundo, mais oculto, mais sombrio da nossa psique, mas que faz parte de nós, faz parte da gente, faz parte da história da nossa evolução, faz parte da história da evolução da nossa alma. A Lilith é a nossa esfinge. Vamos, então, identificá-la, vamos buscá-la e vamos conscientizá-la. Um grande beijo, um grande abraço, uma ótima semana. Estaremos de volta na semana que vem com mais uma edição do programa Semente Abstrata. Valeu!